Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estou voltando com mais uma videoaula e hoje tratarei sobre elementos benéficos e tóxicos, tá? A aula de elementos essenciais nós vimos já em outra ocasião. Então existe, como falei para vocês, existem os elementos, os essenciais, os benéficos e os tóxicos. Os benéficos e os tóxicos a gente irá ver agora, certo? Então vamos lá. Quem são esses elementos benéficos? Esses elementos eles apresentam aspectos benéficos ao crescimento, como o próprio nome já está dizendo. Como falei para vocês, eles também podem ser chamados de elementos úteis. Tá? Então, eles apresentam aspectos úteis ao crescimento de certas plantas, embora não sejam essenciais. Como eu falei para vocês, a respeito do critério de essencialidade, é aquele elemento sem o qual a planta não consegue completar seu ciclo. Nesse caso, esses elementos aqui, na ausência deles, a planta completa o ciclo tranquilamente, não tem problema. Só que na presença vai melhorar algumas situações e a gente vai entender como. Tá? Aqui eu já posso explicar algumas delas, que é diminuir a transpiração, certo? Uma vez diminuindo a transpiração, isso implica numa perda menor de água para a atmosfera, e isso faz com que também, se está perdendo menos água para a atmosfera, faz com que a planta necessite de menos água para absorver pela raiz. Então isso é a condição de déficit hídrico, então a planta fica mais resistente aos veranicos. Uma condição de melhor arquitetura e maior resistência à doença, mas principalmente resistência a doenças. Eu vou mostrar para vocês aqui um elemento essencial nesse ponto. Tá? Desculpa, quando eu falo um elemento essencial, não remete à condição do elemento ser essencial, tá? Mas eu digo a respeito de um elemento que ele é importantíssimo nessa condição de resistência à doença. Eu já posso até falar que é o silício aqui. Então, como elementos benéficos, nós tratamos aqui esses 5 elementos, tá? O sódio, o níquel, o cobalto, o selênio e o silício. Esses são considerados como elementos benéficos para a planta. Então, esses elementos, o silício, ele é muito importante em gramíneas, tá? Muito importante. Aí alguns exemplos em arroz, trabalha controlando bem algumas doenças, o silício. A gente vai ver isso mais na frente. Cana-de-açúcar, sorgo, entre outros. O sódio é muito utilizado pelas plantas halófitas. As plantas halófitas são aquelas plantas que têm uma certa interação, que gostam do sal. A gente tem as plantas halófitas e as glicófitas. As glicófitas são aquelas que não gostam de sal. E as halófitas são as que gostam. Um exemplo de uma erva que a gente chama muito da triplex. Eu vou falar mais isso na frente, tá? A gente tem o cobalto. O cobalto, gente, é fixador de nitrogênio, assim como a gente tem a fixação biológica de nitrogênio via bactéria. O cobalto ele ajuda nessa situação aí da fixação biológica de nitrogênio, tá? Então, o cobalto atua nessa fixação de nitrogênio para as bactérias. O que acontece aí? Tem o níquel, tá? Eu gostaria de chamar a atenção agora para o níquel, que trabalha aí na urease, Alguns pesquisadores e tudo mais já utilizam o níquel como um micronutriente. Então, você pode encontrar lá o níquel como um micronutriente, certo? E nós temos o selênio, que vai substituir o enxofre. O que acontece aqui? Nós temos duas situações. Hoje, já estão considerando o silício como um elemento essencial. Acho que no livro do Teis, no Mais Moderno de Fisiologia, já considera o silício como um elemento essencial. E o níquel já como um micronutriente. Então, é bom a gente ficar mais esperto nisso daí. No entanto, eu digo para vocês que esses são considerados, até então, os elementos benéficos: silício, sódio, cobalto, níquel e selênio, tá? Vamos falar sobre o sódio,
No Brasil a gente tem uma condição muito de grande, né? Muito grande, olha só, uma condição grande de solos afetados por sais, tá? Presença de sais. Esses sais, não somente o sódio, mas a gente tem outros sais aí, né? Que são as nossas bases em si, né? O nosso cálcio, o magnésio em si, potássio, são sais, né? São bases do solo. Só que aí o que acontece? O sódio, por ele não ser, né, um elemento essencial, ele tem essa situação aí de estar atuando para, de uma certa forma, ser prejudicial a algumas plantas, né, as glicófitas que eu falei para vocês, as que não gostam de sais. Então, o que acontece é, em solos de regiões áridas, aí tem um exemplo, ó, Bahia, 44% do total por sal, Ceará, né? Aí a gente tem causa da salinidade, material de origem e falta de água, principalmente falta de água. O que acontece? Como falta água, esse material não é lavado, né? Então o que acontece é que nessas regiões mais áridas, essas bases elas ficam, né, depositadas e elas, quando tem uma pequena chuvinha, qualquer coisa que acontece, esse sal que a gente chama de precipita, ele sobe, né? Esse sal ele caminha para, por capilaridade, para a superfície aí do solo. Então, o que acontece? Nessas regiões acometidas por sais, muitas delas ficam impossibilitadas de praticar agricultura, né? Porque aí tem toda uma condição de potencial salino desse solo. E aí tem a situação de, principalmente uma condição osmótica aí que vai impedir, né, que essas plantas em si atuem retirando a água do solo com facilidade, né? Só que isso é uma condição fisiológica, uma condição de absorção lá da condição de nutrição de plantas, então não vou entrar muito em detalhe a esse respeito. Quando a gente tem solos em regiões que chovem bastante, esse sódio aí ele é lixiviado tranquilamente, então ele vai embora, né? No caso aqui de Roraima isso não vai acontecer, acho muito raro encontrar um solo aqui acometido por sais. Por quê? Porque a água da chuva vai fazer esse carregamento, vai lavar esse solo literalmente e vai carregar consigo esse sódio, tá? Então, ó, causas da salinização. Regiões em que a evaporação é maior do que a precipitação. Onde é que isso ocorre? Na região do Nordeste brasileiro, no polígono das secas, que a gente fala, que é aquela região mais seca da Caatinga nordestina. Condição de adubação excessiva. Mas como assim adubação excessiva? Sim, né? Principalmente, a gente tem uma condição de adubos que são ricos nesses sais, né? E a gente tem vários na literatura adubos que tem a presença de sais, né? Como eu falei para vocês, o cloreto, que é o fonte de potássio, é um sal, o potássio. Então todos aqueles que têm nitrato de sódio, o que for sódio na sua presença, tem essa capacidade de salinizar o solo, tá? Onde mais ocorre, eu falei para vocês aí as regiões áridas e semiáridas, que é essa que a evaporação é maior do que a precipitação, e em áreas irrigadas. Como assim em áreas irrigadas? O que acontece é, quando você usa de irrigação, né, exagerada em um único local de forma constante, na natureza ela é bem prática, né? É bem simples. O que evapora? A água ou o sal? Quem evapora é a água, né? É assim que a gente produz o sal. Pega-se a água do oceano, do mar, coloca numa lagoazinha de evaporação, quer dizer, com uma lâmina de água bem pequena, que é para essa água aquecer mais rapidamente e evaporar. Então, quando essa água evapora, o que fica é o sal e a gente utiliza aí na nossa culinária. Certo. O mesmo acontece com essas áreas irrigadas, que você está irrigando. A água, gente, a água não é só água pura H2O, né? A gente sabe que a água é água mais os sais minerais, ó, tá vendo? Sais minerais. Quem são esses sais? São exatamente esses que eu ando falando para vocês aí que está presente nela. Então, o que acontece? Quando essa água ela é utilizada na irrigação de uma maneira, como eu falei, muito exagerada, de maneira constante, né? Isso acontece muitas vezes, você vê, tem um gotejador lá pingando direto, aquele pinguinho lá, você vai perceber que fica uma crostazinha esbranquiçada ali onde aquele
Aquele gotejador está fazendo ali pingando, na verdade, né? Então o que acontece? Nessa situação aí, a água evapora. Só que os sais eles ficam. Então o sal não evapora, os sais que estão presentes na água não evaporam. Então essas áreas irrigadas podem ser sim acometidas, né, por esses sais. Eu conheço áreas de produção de coco lá na Paraíba que o pessoal abandonou porque essa condição de sal aí veio a prejudicar totalmente a produção, ficou impossível, inviável, tá? Uma outra situação diz respeito a nessas áreas as águas são mais propícias a terem maiores concentrações de sais, que são as águas salinas que a gente fala, né? Então é pior ainda, para vocês terem uma ideia. Então, ó, os dois aspectos importantes que a gente tem no sódio sobre a nutrição dele, né, para as plantas aí, o que acontece? Ele é essencial para algumas espécies de plantas, tem algum critério de essencialidade sim, só que são para algumas espécies de plantas halófitas, né? Tem uma erva que a gente chama de erva atriplex, que é uma erva que tem problema, não tem problema com sal, que vai embora. Temos algumas espécies, essas típicas de mangues. Então, as espécies de mangues em si são adaptadas. Então, a condição de água do mar ali salgada vem, né? Quando a maré enche lá, cobre tudo e elas não estão nem aí. E aí esse sódio ele pode substituir algumas funções do potássio na planta, tá? Um outro elemento aqui é o silício. O silício é o segundo elemento mais abundante na natureza, ele só perde para o oxigênio, tá? Ocupa em torno de 25,7% aí da crosta terrestre. Então, o silício é muito presente, muito presente. O silício era para ser um dos elementos mais essenciais para as plantas, era para ser um macronutriente, devido a essa presença tão grande que a gente tem dele, né? Não precisaria a gente estar tendo que utilizar tanto adubo assim. Então, ó, elemento útil, né, o benéfico, ou ainda ele é quase essencial para algumas situações, né? Esse é o segundo mais abundante, já falei. A capacidade de absorção dele pelas plantas é variável, então algumas plantas absorvem mais, outras nem tanto, né? O silício tem um negócio interessante que ele tem ação corretiva do solo, né? A gente tem silicato de cálcio que pode ser utilizado aí como corretivo do solo, né? E aí ele tem influência direta na resistência das plantas a insetos, nematóides, bactérias e tudo mais. Isso a gente vou explicar mais na frente porque ele tem uma capacidade, né, de aumentar ali a parede celular, tem uma camadazinha ali de lignina que ele atua. Então ele aumenta essa parede celular, a espessura dela e faz com que a planta ela tenha maior resistência a essas pragas e doenças aí. Então, melhora o estado nutricional e também a distribuição de alguns nutrientes, redistribuição no caso, né? E redução da transpiração também por conta dessa ajuda aí na parede celular, tá? Aqui eu como exemplo uma fonte de silício, silicato de cálcio, utilizado como corretivo do solo, tá? Como adubo. Nós temos aqui um exemplo, ó, isso aqui é arroz, isso aqui é um experimento com hidroponia. E aqui vocês notem, essa daqui é sem o silício, tá vendo? 0 milimol por litro, aqui 0. Então aqui não tem a presença do silício. Tem todos os outros elementos essenciais aí para a planta crescer e desenvolver, menos o silício. Nessa tem todos os elementos, tá? Mais o silício. Colocar aí 2 milimol por litro, concentração, nessas plantas aqui. E vocês notam a diferença que tem na vigorosidade dessa em relação a essas daqui, né? Aqui uma outra imagem relacionando também um experimento, tá? Aqui a gente tem uma situação onde se utiliza uma dosagem de 4.000 kg por hectare de silicato de cálcio e aqui a gente tem uma testemunha que é na ausência do silício, né? Então a gente vê aqui a diferença, né, do crescimento aqui dessas plantas para essas daqui. Aqui onde está o principal, vamos dizer assim, a principal função desse silício nessas plantas, que é principalmente o controle de doenças, sobretudo no arroz, né? Então no arroz a gente tem aqui algumas doenças que o silício ele atua, né? Pelo menos se ele não conseguir controlar totalmente, mas ele atua diminuindo
né, essa infestação aí da doença, essa severidade, vamos assim dizer, e isso faz com que, claro, a planta tenha maior desenvolvimento. Então, dentre as doenças, temos a brusone, tá? A principal doença do arroz. Temos a mancha dos grãos, a mancha parda e a queima das bainhas. O que acontece? Aqui tem um experimento feito, tá? Relacionado a uma doença da queima das bainhas. E aqui eu tenho um tratamento em que no A, né, aqui nessa imagem A, eu não tenho a presença do silício. E aqui no B eu tenho a presença do silício. Então o que acontece? Eu inoculo esses dois aqui, ambientes, esse A e esse B, eu inoculo com a doença em si, com a queima das bainhas. E aí eu aplico o silício e vejo o que acontece. Então aqui, como não tem silício nessas, então as plantas sofrem, né? O ataque aqui, a severidade da doença é bem maior do que as plantas que têm a presença do silício. Aqui tem um outro exemplo, aqui os sintomas da mancha parda agora, né? Aqui eu tenho dois materiais de arroz, esse Opticara aqui e esse Easy 1. Tá? Nessa folha aqui da extrema esquerda não tem a presença do silício, então vocês notem a severidade da doença é maior. A folha da direita aqui já tem. Novamente, essa não tem a presença do silício e essa daqui tem. Então vocês notem a diferença das que não tem para as que têm a presença do silício. Então a severidade aí do ataque da doença, nas que tem o silício, ele é bem menor. Aqui um outro mídio, outra doença aqui. Então aqui tem o silício, aqui não tem, tá? Mostrando mais uma vez a importância. Aqui um outro experimento, essa daqui é murcha, essa daqui é para pimentão. Veja que interessante, ó. Aqui a murcha de fitófora aqui no pimentão. E aqui o que é que eu tenho? Eu tenho duas plantas que são testemunhas, né? Elas são testemunhas porque elas não foram inoculadas com a doença. Numa ela não recebeu silício, na outra ela recebeu, mas aí não foi inoculada com a doença. Tranquila, testemunha. Eu tenho três plantas que foram inoculadas, foi colocado a doença nelas, porém elas estão também adubadas com silício. Vocês notem aqui que essas plantas estão com um sistema radicular bem mais vigoroso do que as outras três que não foi colocado o silício. Então foi inoculado também com a doença, porém não colocou silício nelas. E aí vocês vejam aqui. Então menor sistema radicular e aí a condição do estrago da doença aqui no caule, ó. E é onde se ataca principalmente aqui em função dessa doença, essa murcha, tá? É o caso do tombamento aí da planta. Então tá aí, gente, mais um experimento mostrando que o silício tem uma função muito importante nas plantas, principalmente em função dessas doenças, tá? E aqui é o real motivo. Essa é a barreira, né? Essa é a cutícula aqui, ó, né? A barreira rica aqui, condição de parede celular da planta, né? Que é rica em lignina, que é impermeável e tudo mais. E o que acontece aqui é que nas plantas que são adubadas com o silício, tem uma alta deposição desse material na parede celular, né? E em função dessa grande quantidade aqui de deposição na parede celular, isso faz com que os fungos, né? A condição aqui do apreensório do fungo, ele não consegue penetrar para causar doença. Tá? Então tá aqui, então o fungo ele não consegue causar doença na planta em virtude dessa quantidade de deposição aqui de silício, tá? Na parede celular. Então isso daí é a principal, né? A principal importância, na verdade, do silício na planta é essa barreira mecânica aí. Outro aqui agora, o selênio, tá? Que é muito parecido com o enxofre, tá? E quando esse selênio ele é absorvido, ele pode ser incorporado em aminoácidos no lugar exatamente desse enxofre, né? Um outro aqui é o cobalto. Esse cobalto ele atua na fixação biológica de nitrogênio. Então aí, ó, a deficiência de cobalto causa inibição da síntese de nome danado legemoglobina, meu amigo. E por consequência disso, por essa inibição aqui da síntese desse nominho complicado,
o que a gente vai ter é menor fixação biológica de nitrogênio, tá? Baixa qualidade nutricional de forrageiras, tá? Então as forrageiras que são cultivadas sob a deficiência de cobalto têm baixa qualidade nutricional. E um outro problema é que quando se aplica em excesso, há diminuição da absorção de ferro e manganês, correto? Então o que a gente tem? Quando temos a deficiência, nós temos inibição dessa legemoglobina, né? E por consequência também da fixação biológica de nitrogênio. E a gente tem baixa qualidade de plantas forrageiras. Quando está em excesso, 2 micronutrientes aqui eles deixam de ser absorvidos, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, uma imagem mostrando exatamente sintoma de deficiência de ferro pelo excesso de cobalto aplicado. Então tá aqui, ó, sintoma de deficiência de ferro na planta, aí esse amarelecimento aqui, ó, em função do excesso de cobalto, tá? Como fontes de cobalto, nós temos cloreto de cobalto, sulfato de cobalto e nitrato de cobalto. Aqui eu tenho um experimentozinho em amendoim, em que a gente tem uma situação de tratamento sem cobalto, cobalto pelo nascimento, aplicação foliar de cobalto e cobalto tanto nascimento quanto aplicação foliar. Então o que a gente tem aqui, eu vou pegar somente um dado, vagens aqui em quilogramas por hectare, eu tenho uma maior quantidade de vagens quando eu apliquei nascimento e também via foliar, mostrando aí a eficiência do cobalto, principalmente no que refere a essa condição dessa fixação biológica de nitrogênio. O outro aqui é o níquel. O níquel tem relação com a fixação simbiótica de N. Na ausência desse níquel, o que a gente vai ter é clorose, que é o amarelecimento, e necrose, que é a morte do tecido. Aqui a gente tem sintoma de deficiência de níquel em cevada, que é essas pontuações amarelazinhas aqui, ó, tá? E aqui a gente tem uma planta em que alguém foi lá, né, e fez uma pesquisa. Parte da planta ele aplicou o níquel, tá? E parte não aplicou, mostrando aí a eficiência desse elemento, tá? Para essa planta aí. Então, gente, considerando aí os elementos tóxicos, quem são, já que eu falei em todos os benéficos, né? Quem são os elementos tóxicos nesse caso? Todos os elementos, nutrientes ou não, eles são potencialmente tóxicos, o que eu já falei para vocês. O que vai diferenciar é a quantidade, né? Então, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, quem são esses elementos tóxicos? Todos aqueles lá, foi nutriente ou não, é essencial ou benéfico, desde que em quantidade exagerada, ele pode se tornar tóxico. No entanto, o que a gente tem como principais elementos, né, que causam toxidez na planta, independente dessa condição de ser macro ou micronutrientes, os elementos tóxicos literalmente, é o que a gente tem como os nossos famosos, né, o que a gente chama de metais pesados, não é isso? Então os mais comuns, alguns metais pesados e outros não, só que esses daqui são os mais comuns que podem, né, causar toxicidade na planta, sem essa condição aí de ter, exagerei na adubação e a planta ficou com sintoma de toxidez. Não, esses daqui, com exceção do alumínio, que já é uma condição natural dos nossos solos, então solos com pH baixo, há a presença de alumínio disponível, né? pH abaixo de 5,5 já tem a presença de alumínio disponível. Então esse alumínio aqui ele é tóxico para a planta não gosta de jeito nenhum dele, tá? O alumínio. Então, com exceção desse alumínio, todos esses outros que tem aí, ó, até o níquel está no meio aqui também, ó. Então aqui a gente tem chumbo, prata, cádmio, né, bromo, iodo, flúor, selênio está aqui no meio também, ó, tá? Mercúrio, né, cromo. Então esses elementos aí, para a gente encontrar eles na natureza numa situação de causar toxicidade na planta, é obrigado a ter acontecido algum distúrbio, alguma coisa, né, alguma ação do ser humano. Porque naturalmente isso não vai acontecer não, tá?
Então chego mais ao fim de uma nova aula. Então fiquem todos com Deus. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e eu vou postar mais aulas a seguir. Né? Um forte abraço.